Saudações, este é mais um Maxi Mini Vídeo do professor Glauber Santiago. Agora veremos sobre a sobreposição de vozes. A sobreposição de vozes pode ocorrer na passagem de um acorde para o outro. É diferente do que no cruzamento. No cruzamento, a gente analisava cada acorde por vez. Na sobreposição, a gente analisa a passagem de um acorde para o outro. Vamos ver um exemplo aqui para discutirmos sobre o assunto. Dó, mi, dó, sol. Isso foi o primeiro acorde. O segundo é sol, si, ré, sol. Muito bem. Então, a gente vai analisar a passagem de um para o outro, para ver a sobreposição. Ora, a sobreposição aqui está ocorrendo entre o tenor e o baixo. Ó, vamos ver, o baixo está sobrepondo o tenor. Vamos tentar entender como é que funciona isso. Ó, no acorde anterior, aqui no primeiro acorde, o baixo cantou dó, no segundo ele cantou sol. Só que esse sol é mais agudo do que a nota anterior que o tenor cantava, que é o mi. Tudo bem? Então, isso aqui é uma sobreposição. Vamos tentar pôr no papel como é que seria isso, o conceito de sobreposição ou um texto que desse para tentar identificar o que seria a sobreposição. Eu já vou informando que é um pouco complexo em termos de texto, como ficaria, tá? Depois a gente vai tentar destrinchar a ideia de sobreposição com alguns exemplos, porque com um texto só vai ser um pouco difícil de entender. Mas vamos prosseguir. Ora, em dois acordes, entre duas vozes consecutivas, a sobreposição pode ocorrer quando? Primeiro caso, a voz mais grave executa uma nota mais aguda do que a nota que foi executada no acorde anterior pela voz mais aguda. Eu não falei que ia ficar difícil de entender em forma de texto? Vamos pensar, vamos repassar. Ó. Então, no segundo acorde, observando o segundo acorde, a voz mais grave, então, pegando duas vozes, a voz mais grave executa uma nota mais aguda do que a nota que foi executada no acorde anterior pela voz mais aguda. Por exemplo, vamos pegar as vozes tenor e baixo, certo? Ó, a voz mais grave é o baixo, a voz mais aguda é o tenor. Então, ó, a voz mais grave, por exemplo, o baixo, executa uma nota mais aguda do que a nota que foi executada no acorde anterior pela voz mais aguda, que é pelo tenor. Então, ó, no segundo acorde, o baixo executa uma nota mais aguda do que a nota que foi executada no acorde anterior pelo tenor. Por exemplo, certo? Poderia ser qualquer par de vozes, o tenor e o contralto, ou o contralto e soprano. Vamos ver outro caso. Ou quando a voz mais aguda executa uma nota mais grave do que a nota que foi executada no acorde anterior pela voz mais grave. Vamos lá, vamos tentar dar um exemplo com vozes. Novamente, vamos pensar no tenor e no baixo, certo? Ó. Então, no segundo acorde, a voz mais aguda, o tenor, então, ó, no segundo acorde, o tenor executa uma nota mais grave do que a nota que foi executada no acorde anterior pelo baixo, certo? Por exemplo, isso vai ficar mais claro com os exemplos que nós formos fazer. Exemplos práticos. Ó, vamos ver, nesse exemplo aqui, nós temos o seguinte, ó. A voz mais aguda executa uma nota mais grave do que a nota que foi executada no acorde anterior pela voz mais grave. Aqui, a voz mais aguda e a voz mais grave, nesse caso aqui, nesse nosso exemplo, é o soprano e o contralto. Então, ó, a voz mais aguda, o soprano, executa uma nota mais grave. Ó. O sol é mais grave do que o lá, que era do contralto, no acorde anterior. Tudo bem? Isso aqui é um exemplo de sobreposição. Então, o soprano
o contralto aqui, ó, ficou mais agudo do que o soprano. E o soprano ficou mais grave do que o contralto era no acorde anterior. Vamos ver outro exemplo. Ó, aqui agora envolvendo o contralto e o tenor. Vamos ver, ó. O contralto é a voz mais aguda, certo? Em relação ao contralto e tenor. O contralto, ele cantou uma nota mais grave, ó. O dó é mais grave do que é o mi, certo? O contralto cantou uma nota mais grave do que a voz mais grave, certo? O contralto era uma voz mais aguda, ele cantou uma nota mais grave aqui do que era o tenor antes. Outro exemplo. Agora, então, ó, no primeiro acorde eu tenho dó, mi, sol, dó. No segundo eu tenho fá, dó, fá, lá, certo? Então, foi um salto muito grande na mesma direção. Isso geralmente ocasiona sobreposição. Então, vamos ver aqui. São múltiplas sobreposições, certo? Vamos ver cada par de vozes. Ó. Aqui, ó, a voz mais grave. Vamos analisar primeiro o soprano e contralto. A voz mais grave, o contralto, aqui, ó, ele cantou no segundo acorde a nota Fá. Essa nota Fá era mais aguda do que a nota da voz mais aguda, que é o soprano anterior, é o Dó. Então, o Fá do contralto é mais agudo do que o Dó do soprano do acorde anterior. Então, aqui há uma sobreposição. Vamos ver outra sobreposição. Agora, entre o contralto e o tenor. Ó, o contralto é uma voz... Não, o tenor é uma voz mais grave, certo? O tenor, ele está cantando uma nota mais aguda do que o contralto cantava anteriormente, certo? Então, uma voz mais grave está cantando mais agudo do que uma voz mais aguda, certo? O tenor está cantando mais agudo do que o contralto cantou no acorde anterior. Então, isso é outra sobreposição. Vamos ver agora entre o tenor e o baixo. Ó, o baixo está cantando uma nota mais aguda. Ó, o baixo está cantando uma nota mais aguda do que o tenor cantava anteriormente, certo? Então, isso aqui é uma outra sobreposição. Vamos analisar esse outro caso para verificar se seria uma sobreposição. Ora, o contralto está cantando Sol, o soprano está cantando Dó, né? Depois o soprano canta Dó e o contralto canta Sol. Aqui não há uma sobreposição, porque o contralto chega na nota que o soprano cantava e não ultrapassa ela, certo? Então, não é uma sobreposição. Tudo bem? Sobreposição seria, por exemplo, se o contralto tivesse cantado uma nota mais aguda do que o soprano cantaria antes. Mas nesse caso, nesse acorde, além da sobreposição, seria um caso de cruzamento, certo? Mas isso é um outro assunto.